Oi, gente! Bom, hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre iniciação científica, mais conhecida como IC. Um pouquinho sobre a iniciação científica que eu tô fazendo, como você pode iniciar a sua, quais são os procedimentos, o que você deve fazer, o que você não deveria fazer. Só algumas dicas mesmo. E também relacionar isso com o veganismo, né? Afinal de contas, é pra você começar uma iniciação científica e ser vegano. Eu vou estar, então, respondendo essas questões, possíveis desafios, contratempos, e o que você pode fazer a partir de tudo isso. Uma das primeiras questões que pode surgir é o que é uma IC e como que eu faço, então, para começar uma iniciação científica. Uma iniciação científica pode envolver uma determinada linha de pesquisa sobre algo que você, então, no seu período da graduação, você vai estar se associando a um grupo de pesquisa, a um grupo com esse professor orientador, para estar estudando sobre um determinado fenômeno, que seja do seu interesse, que seja daquela especialidade daquele professor. Então, a IC, ela seria uma forma de você estar se vinculando à universidade nessa parte de pesquisa, para você estar indo além daquele conteúdo na parte comum, digamos assim, na grade já padrão do seu curso, né? Ah, agora eu entendi! Embora seja muito importante a grade curricular em si do seu curso, muitas vezes, justamente na IC, que você vai estar tendo a oportunidade de estar estudando coisas mais a fundo, ou então outras áreas, outras linhas, outros assuntos que você talvez nem imaginasse que pudesse ser tão interessante assim. Então, ela é muito importante para você aprender coisas que tá, sabe, além do livro, além do que você poderia construir de conhecimento, se você simplesmente só decorasse um texto e tentasse passar, né? A faculdade é muito além do que você passar nas matérias ou de você tirar as melhores notas. Por tudo que eu acredito que é correto. Eu não vou aqui, eu acho que notas não definem pessoas, eu acho que pessoas são muito além disso, eu acho que um instrumento de avaliação que simplesmente num determinado horário, com um determinado conteúdo, num momento muito específico, ele não vai estar englobando tudo que a pessoa sabe, mas eu reconheço sim que, dependendo, né, da universidade que você tá, às vezes as notas podem fazer com que você se forme com honras, coisas do tipo. E você pode, então, depois, futuramente, você pode estar pleiteando, seja um curso no exterior, algo assim, né, de intercâmbio, que possa estar considerando isso, né. Embora existam vários exemplos, no caso da Universidade de Oxford, quando você acessa uma página de um programa de doutorado de interesse, como Bioquímica, eles comentam sobre demonstração de excelência acadêmica, e geralmente com títulos relacionados ao seu desempenho acadêmico na graduação. Mas o mundo também vai além disso, então não adiantaria você só ter boas notas se você não tivesse as suas habilidades, né, se você não tivesse as suas competências para estar executando esse trabalho. Agora eu saquei! Porque é muito diferente quando você está pesquisando algo de uma forma mais direcionada, que você está tendo uma orientação mais específica, para você saber se o que você está fazendo é adequado, se não é, se está fazendo besteira, se você não está. E você também pode aprender com seus erros nesse caminho, né? Agora todas as peças se encaixaram! Porque a gente não vai acertar sempre, mas é importante que, assim, a gente evite cometer erros, mas se a gente cometer, tentar aprender algo com eles, né? Saber ouvir críticas. E, bom, o que você pode fazer para começar uma iniciação científica é falar, então, com o professor orientador do seu interesse. Não precisa ser um professor com quem você já teve alguma aula, com quem você já tem contato, né? Pode ser, mas não precisa nem ser professor da mesma instituição, no mesmo departamento. Você pode estar buscando, né, outras possibilidades. E sempre ficar ligado nesses e-mails que a sua universidade manda, porque às vezes a gente pensa, não, tá mandando esse e-mail, essa coisa aqui, tá pedindo pra responder coisas. Quer dizer, às vezes a gente tem, né, isso, mas respondam as coisas do pessoal, que ajuda muito eles, viu? É importante. Às vezes a gente nem abre e perde uma oportunidade. Esses dias mesmo, eu não ia ver o e-mail, eu vi era um negócio de curso de verão, de bioquímica e biologia molecular que ia ter, e eu não pensei duas vezes, né? Fui me inscrevi. Tudo bem, eu pensei um pouco porque eu tava com medo de ser presencial em meio a uma pandemia, mas não vai ser. Enfim, retomando. Então aí você pode entrar em contato, pode ser por e-mail, você pode no final de uma aula, se for um professor que você já tem contato, falar com ele. O que eu acabei fazendo, eu tinha mandado um e-mail na época. Você fala, né? Você se introduz, fala que você tem interesse, e que determinado assunto chama atenção, você acabou se informando, se enterando de que esse, por exemplo, você vai falar, né, professora, também trabalha com isso, você acredita que seria muito interessante, muito enriquecedor, se você pudesse ter contato com esses assuntos. E perguntar, então, se haveria uma possibilidade de iniciação científica, como que seria. Que aí, provavelmente, né, esse professor, se houver essa disponibilidade, então ele vai estar entrando em contato com você, respondendo você, falando, então, marcando uma reunião para vocês depois, então, discutirem mais detalhadamente sobre isso. Eu aconselho você experimentar, por exemplo, isso, não no primeiro ano, né, porque no primeiro ano da faculdade, você
Claro, sempre a gente vai estar vendo, cada ano a gente vai estar vendo, né, coisas novas que a gente pode gostar ou não. Mas pra pelo menos você ter uma base, assim, você gosta de fazer conta, você não gosta, você gosta de trabalhar no computador, você não gosta, você gosta de mexer mais com isso, com aquilo, com essa parte mais reflexiva, com essa parte mais técnica, porque aí você vai conseguindo pegar o trajejo das coisas, assim, ver aquilo que você tem mais facilidade ou dificuldade. E não tô falando assim, você viu que uma coisa é difícil, é deixar pra trás. Às vezes aquilo que é difícil é justamente o que te motiva por ser desafiador. Mas você tem que ver se aquilo você vai conseguir sustentar, você vai conseguir desenvolver. Então você usa esse primeiro ano para ter uma experiência. Porque eu particularmente não conseguiria sustentar e ser no primeiro ano por questões de que eu fiz o período ideal, né? E o período ideal não é o ideal, pelo menos no meu caso, que tenho ansiedade. Porque eu sei que essa sou eu. Eu não conseguiria sustentar mais do que as matérias do período ideal e uma IC junto. Então, no segundo ano, que foi quando eu decidi fazer IC, Eu tô extremamente decidida no que eu quero. né? Agora eu tô indo pro terceiro ano da faculdade. Eu tinha excluído algumas disciplinas Tô muito feliz de tomar essa decisão. por questões de saúde mental. Foi uma decisão super pensada. Não tô sob efeito de emoção, nem deprimida. Então, eu aconselho isso pra você ter experiência. E aí, depois que você, então, conseguiu falar com o orientador ou orientadora, que você viu que dá pra você levar a coisa. Eu tô extremamente estabilizada e sabendo o que eu tô fazendo. E você pode também pleitear uma bolsa, um programa unificado de bolsas da sua universidade, se tiver, né? No caso, por exemplo, da USP, ou então de outra universidade. E você também pode tentar a Bolsa FAPESP. No caso da IC, eu gosto muito, assim, de me envolver. Acho que da universidade foi uma das melhores coisas que eu decidi fazer. Aprendi um monte de coisas aqui. Eu tenho ainda muita coisa pra aprender, claro, mas eu quero dizer, você percebe a diferença. O mundo não passa de ser definido antes da IC, pós-IC. É meio que fica assim. Então, eu recomendo muito. Eu tava com muito receio de não conseguir conciliar as coisas e ter que sair. Aí a professora me explicou que, então, eu poderia ter contato, inicialmente, ler uns artigos que seriam mais básicos, pra ir me inteirando, né, do que seria trabalhado. Participar de grupos, né, outros que tinham, né, então, outras pessoas, tanto da graduação quanto da pós, que aí apresentavam seminários, discussões, né, pra gente fazer perguntas, se envolver naquilo, né, também se inteirar naquilo, ficar a par do que estava sendo discutido. E aí depois, aí a gente começa a fazer, quem tá então iniciando a IC depois, passa a fazer seminários também, né, a respeito de um determinado conteúdo que vai estar fazendo parte da sua pesquisa. Porque é como se, assim, houvessem temas mais gerais, mas dentro desses temas mais gerais, você pode se aprofundar numa coisa. Então, vamos supor... Tem uma linha de pesquisa que é sobre o SARS-CoV-2. Se você gostou dessa do SARS-CoV-2, ou a professora te propôs ou o professor te propôs essa do SARS-CoV-2. Aí dentro dessa, Você vai ter alguém, vamos supor, tá estudando possíveis estruturas do vírus que poderiam estar sendo alvos de fármacos, por exemplo. Uma pessoa estuda uma estrutura, outra estrutura, e assim vai. Eu tô dando esse exemplo porque, na verdade, é o meu caso, né? E aí você vai se direcionando. Eu vi que daria, assim, pra conciliar. Tô adorando, assim. Eu tô muito feliz, muito de verdade. Eu escolhi uma área que é computacional. E eu acho que é importante que nós, veganas, ocupemos esses espaços para acelerar essa mudança. Porque eu sei que tem pessoas que não são veganas na ciência que estão desenvolvendo metodologias que estão, né, sempre se pondo, né, contra a vivissecção. Mas é importante que pessoas veganas, né, atuem nesse sentido para justamente carregar todas essas questões éticas que estão em jogo. Essas questões, a ética e ciência são muito sociáveis, né? Eu já até fiz um vídeo falando a respeito disso. Eu mesmo estava lendo livros de bioinformática. No início já do livro, eles contextualizam, né, tudo que é a essência do livro num poema. Na verdade, é o trecho de um poema que, apesar de ter sido escrito em outro contexto, diria que é bem transponível para a bioinformática e para a ciência em geral. Até porque ensaios biológicos eles podem ser amparados por estudos computacionais e, inclusive, o contrário pode acontecer quando se busca validar, por exemplo, modelos em sílico, avaliando se eles predizem adequadamente certos dados experimentais conhecidos. E, então, essas partes elas constituem um todo que só é possível pela interdisciplinaridade delas. E, junto a isso, seria importante, então, discutir também a indissociabilidade entre a ética e a ciência, que eu estava comentando e já comentei em outros vídeos. E se a gente ficar com receio de atuar, de tomar frente, de se colocar e de lutar por isso, se a gente não fizer a nossa parte como cidadãos, como cientistas, né, de estudar possibilidades, de desenvolver metodologias, construir modelos, apoiar a ciência assim, dessa forma, a mudança não vai ocorrer da forma mais eficiente possível. Então, se você é vegano e está interessado em algum campo da ciência, não tenha receio, ouse tentar. Se no seu curso não tem ainda um vegano, porque no meu, até onde eu tinha conhecimento, não tinha, né?
eu tava com receio de como seria. Seja o primeiro, seja a pessoa que vai promover a mudança para que passe a ser recorrente. Caso você esteja em uma área que envolva experimentos in vitro e ou in vivo, que possa incluir insumos de origem animal e ou uso de animais não humanos em condição de experimento que não visa o benefício da saúde do próprio animal como paciente, gostaria de dar algumas sugestões, e acredito que essas duas primeiras sejam válidas para todos que se interessam em pesquisa. Primeiro, leia atentamente em artigos a parte da metodologia para saber o que e como é feito um determinado experimento. Para alguns pode parecer óbvio, né? Mas para outros, talvez essa parte seja lida sem tanta atenção e o foco seja dado mais aos resultados, à discussão, à conclusão do trabalho. Mas veja, quais materiais são usados, do que são constituídos e para que servem no procedimento? Quais são as possibilidades de materiais que podem ser empregadas, as vantagens e desvantagens, etc. Inclusive, eu deixei um link na descrição de um artigo que faz um panorama sobre insumos de origem animal em experimentos e alternativas. Segundo, compare o método de artigos dentro de uma temática específica para não se limitar apenas a uma fonte metodológica. E terceiro, explique para o seu orientador ou possível orientador que você é vegano, o quanto antes. E assim, não se criam situações inusitadas, possíveis conflitos, desentendimentos, frustrações, etc. Tem que ter alguém que vai dar o pontapé. Eu sei que às vezes a gente pode ter medo, mas eu gosto muito quando a Nina Simone fala que liberdade é não ter medo. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Eu sei que pode ter situações que o medo vai nos proteger, mas eu acho que nesse contexto é importante a gente não ter medo. Para o futuro ser vegano, no presente nós temos que estar contribuindo para que essas mudanças ocorram. Então, essa é basicamente a minha mensagem. Mas isso, minha vida então, acho que 2 momentos. Antes do veganismo, depois do veganismo e depois do DC. Pra vocês fazerem.